Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Isaías, capítulos 25 e 26. O capítulo 25 é um cântico de louvor a Deus de seu povo, dos remidos, pela sua misericórdia, pela sua maravilhosa providência e propósitos fiéis e verdadeiros. Versículo 1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti, louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Nessa canção, 3 marcantes fatos se destacam e redundam em louvor ao Senhor. Primeiro, a vitória do Senhor sobre os inimigos poderosos que lutaram contra o povo de Deus, aqui representado por Sião, como Nínive e Babilônia, que se tornaram em ruínas, bem como todas as nações que se opunham a Deus desde o início da história da humanidade até o final dos tempos. Podemos pensar aqui, em última análise, na conversão dos gentios. O Senhor há de libertar o seu povo de toda tirania. O Senhor fará calar o hino dos homens violentos e sanguinários. De acordo com os versos 2 ao 5. Versículo 3. Pelo que povos fortes te glorificarão e a cidade das nações opressoras te temerá. Em segundo lugar, Isaías declara a provisão de Deus para o seu povo. Um generoso banquete será preparado para todos os povos que aceitarem o convite do Altíssimo. Versículo 6. O Senhor dos Exércitos dará a este monte e a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutano e vinhos velhos bem clarificados. Esses detalhes sobre alimentos e bebidas, segundo alguns teólogos, simbolizam os deleites e satisfações nutritivas do Evangelho, mas também simbolizam as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:9. E então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. O Senhor há de arrancar toda a cegueira espiritual que encobria as nações, de acordo com o verso 7. Tragada será a morte pela vitória para sempre, conforme o apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios 15, versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, e então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. O Senhor removerá toda lágrima dos olhos do seu povo para sempre, e então seus remidos glorificarão ao Senhor na mais intensa alegria. Versículo 9. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em que esperávamos e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação. Exultaremos e nos alegraremos. Apocalipse 21:4. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Terceiro lugar, Deus dará a punição que aguarda aos inimigos de Sião. Enquanto o povo de Deus se alegra no Monte Sião, os inimigos do povo de Deus, representados por Moabe, serão pisoteados como a palha. Versículo 10. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha na água da cova da esterqueira. Precisamos destacar que Moabe aqui representa um mundo hostil, arrogante, obstinado, incrédulo, que se opõe a Deus. Todos esses serão eliminados no julgamento final. O capítulo 26 também é um cântico, um hino de alegria pela proteção e consolação de Deus ao seu povo. Podemos destacar 3 fases nesse hino. Primeira fase, a descrição de Sião, dos versos 1 ao 6. Isaías comparou Sião a uma fortaleza. Ela estava protegida não por paredes de pedras, mas por paredes de salvação. Verso 1. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Samaria caiu diante dos assírios e Jerusalém diante dos babilônios, mas a nova Jerusalém será indestrutível. Seus portões estarão abertos para uma nação fiel e justa. Seus cidadãos desfrutarão de uma medida especial de paz. Será revestida da justiça de Cristo e habitada pelo Espírito Santo. Versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Os que confiam no Senhor gozam de uma paz não temporária como o mundo oferece, mas uma paz eterna. Por isso, no verso 4, o profeta nos convida a confiarmos no Senhor, porque Ele é o Deus eterno. Ele acaba com os arrogantes, destrói o poder dos corruptos, dos injustos que massacram os pobres e aflitos. Versículo 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aleluia. Segunda fase, a reflexão do profeta sobre Sião, dos versos 7 ao 15. Versículo 7. O caminho das pessoas direitas é fácil. Tu, ó Deus justo,
tornas plano o caminho por onde elas andam. Primeira reflexão: a forma como o caminho dos justos através da vida torna-se plano como resultado dos justos juízos do Senhor. Segunda reflexão: durante a sua peregrinação terrena, o justo espera pelo Senhor. O justo depende do Senhor e não dos esquemas humanamente planejados. Verso 8: também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Terceira reflexão: os santos esperam pelo Senhor a todo instante. Somente através do julgamento divino os homens serão conduzidos ao arrependimento. Verso 9: com a minha alma suspiro de noite por ti e com o meu espírito dentro de mim. Eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Quarta reflexão: mesmo que a mão de Deus esteja sobre a vida dos ímpios, eles não percebem o perigo. Um dia, porém, eles verão o zelo de Deus por seus verdadeiros santos e a sua ira ardente também. Versículo 10: ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Quinta reflexão: os perversos que estão cegos para a autoridade divina e para o seu iminente castigo sobre eles, terão consciência do amor do Senhor pelo seu povo e verão o zelo do Senhor e serão envergonhados. Versículo 11: Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a vem, porém verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários que os consuma. Sexta reflexão: Deus é quem trabalha em favor de seu povo. Versículo 12: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tuas fazes por nós. Sétima reflexão: as nações estrangeiras serão coisa do passado, elas não aparecerão no cenário da história dos povos. Isaías viu a expansão dos limites territoriais do povo de Deus, nos versos 13 ao 15. Terceira fase: a expectativa de Sião, versos 16 ao 19. Isaías descreve o remanescente confessando seus fracassos ao Senhor. Por causa de seus pecados, o povo de Israel havia se submetido a muitos tiranos gentios, mas agora esses tiranos estavam mortos e não retornarão para escravizá-los. Deus disciplinou o seu povo e trouxe-os para o lugar onde tudo o que podiam fazer era sussurrar suas orações. Verso 16. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Israel ele não conseguiu dar à luz as bênçãos que Deus queria que eles trouxessem ao mundo. Israel falhou em sua missão. Versículo 18. Concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Não trouxemos à terra livramento algum e não nasceram moradores do mundo. No verso 19, parece que Isaías profeticamente tem um vislumbre da ressurreição dos mortos do final dos tempos. Sendo assim, a profecia mais explícita do Velho Testamento sobre a ressurreição corporal dos filhos de Deus. Verso 19, os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida e a terra dará a luz aos seus mortos. A exortação a Sião nos versos 20 e 21 é entendido por alguns teólogos como a restauração final de Israel, que não acontecerá de imediato. Portanto, a nação deveria continuar orando pela restauração até que o tempo da indignação de Deus terminasse. O período entre o momento da deportação assíria do Reino do Norte, que começou em 745 a.C., até a destruição de Jerusalém em 70 d.C., é tratada no Antigo Testamento como o período de angústia para Jacó e o período de indignação. Todavia, outros teólogos acreditam que a referência é que o Novo Testamento chama de a Grande Tribulação. No entanto, a lição que nos cabe hoje é que, como crentes em Cristo, devemos ser pacientes em tempos de turbulência e devemos esperar no Senhor em oração e cumprirmos o propósito para o qual fomos chamados de proclamar o Evangelho da salvação, para que este mundo veja e creia que Jesus Cristo é o Senhor. Versículo 21, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebedou e já não encobrirá aqueles que foram mortos.